Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia. Receba que hoje já é o seu melhor dia. Receba que tudo está bem. A nossa oração por você é que você entenda, que você compreenda que Deus mesmo tem o controle de toda a sua vida. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, não é isso? Para todo mundo, através desse canal, através do Facebook. E recebo que você esteja aí sendo alcançado por essa palavra. Meu nome, Neilton Cardoso, para você que ainda não me conhece, se por acaso é a primeira vez que você está aqui, uma das primeiras vezes, não é isso? Recebo que você entenda, meu nome é Neilton Cardoso, anunciamos, veja bem, olha, preste atenção no que você vai ouvir aqui. Anunciamos o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Mais nada, somente isso. O nosso trabalho aqui é esse. Seja bem-vindo, peça aí a sua atenção, seu carinho aí por mais ou menos uns 40, 45 minutos para aquilo que nós vamos falar. Não se precipite, não tire conclusões antecipadas, por favor, nos ouça, nos dê aí atenção, porque vamos falar aqui um tema bem interessante. Vamos falar a respeito do meretrício da religião. Olha o que nós vamos falar. Por favor, fique bem atento. Colossenses capítulo 1, 24. Mas antes gostaria aqui de pedir a você que compartilhe a mensagem. Principalmente você que já conhece essa palavra, você que já entende a sua posição em Cristo Jesus. É necessário que compartilhemos essa palavra para que nós alcancemos a outro. Esse aqui é o nosso trabalho. Então não queremos aparecer, não queremos ganhar dinheiro, porque temos o nosso trabalho para isso, mas é fazer com que essa palavra, assim como nos alcançou, também alcance os nossos irmãos que estão aí perdidos na religião. E também gostaria de te pedir com bastante carinho que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Se por acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal, também faça pelo mesmo motivo, para que a palavra corra, seja glorificada, e ela correndo e sendo glorificada, com certeza vai alcançar os nossos irmãos que estão perdidos na religião. E por que nós falamos que eles estão perdidos? Porque nós também estávamos, antes de conhecer essa palavra, assim como estava o nosso irmão Orlando Alves, assim como estava o nosso irmão Paulo Pires, a nossa irmã Esther Targino, estavam perdidos na religião. Mas quando essa palavra, por alguma maneira, ouviram, e Deus mesmo iluminou os olhos do seu entendimento, aí nós nos encontramos, achamos a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. Muito obrigado aí para você que já está aí nos acompanhando ao vivo. Muito obrigado. Estou vendo aqui pessoas abençoadas que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Receba aí a nossa gratidão, receba aí o meu carinho por você estar usando aí um tempo aí desse domingo maravilhoso. Aqui no Rio de Janeiro está um pouquinho nublado, ameaçando chuva, já choveu bastante nesses últimos dias, mas um domingo maravilhoso porque nós estamos aqui e somos templo do Espírito de Deus. Olha, pessoal, e declaro que os olhos do seu entendimento sejam iluminados por Deus para você entender aquilo que você vai ouvir. Olha, entenda uma coisa, abençoados, por favor, entenda. Você é um filho de Deus. Isso aí é ponto pacífico. Isso aí não tem negócio, isso aí não muda nem que você queira. Você é filho de Deus desde antes da fundação do mundo. Agora, é preciso que você conheça o seu Pai. É necessário que você entenda a vontade do seu Pai para a sua vida. Por quê? Porque Ele é seu Pai. Só por isso. Foi Ele que te criou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te predestinou, foi Ele que te amou, foi Ele que te preparou para andar em boas obras desde antes da fundação do mundo. Então é necessário que você entenda a vontade do seu Pai. Para entender a vontade do seu Pai, somente ouvindo o Evangelho da Graça de Deus. Então vamos mergulhar aqui nesse tema. Mais uma vez, muito obrigado a você que está aí nos assistindo. Por favor, compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal. O tema de hoje, como já falamos, o meretrício da religião. O meretrício da religião. Olha, é um tema aí com palavras não muito bonitas, não é isso? Porque vamos falar de meretrício, prostituição,
venda de corpo, troca de corpo por alguma coisa. São coisas assim que não são muito bonitas de se falar nem de se ouvir, mas são verdades. Porque nós, veja bem, o Filho de Deus, nós gostamos do bonito também, mas nós amamos a verdade. Não adianta vir com as coisas assim bem enfeitadinhas, bem bonitinhas, como faz o sistema religioso, e quando você abre os panos, tem mentira. Então, para nós não interessa, porque o nosso DNA, nós fomos formados com a verdade do nosso Pai. Às vezes, como é o caso de hoje, não são palavras muito bonitas, mas são necessárias. E meretrício, pessoal, o que é o meretrício? É o comércio, é a venda do corpo, prostituição, e para homens e para mulheres. Não é só para mulheres, não, para homens e para mulheres. Troca-se o corpo por algum benefício. Isso é um meretrício, isso é uma prostituição, não é isso? E geralmente se troca o corpo por dinheiro, mas na religião não somente por dinheiro. Então vamos ler aqui. Gostaria de ler com a amada de Cristo. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Abra a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1. Um trecho muito lindo, aqui que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colosso. Gostaria de ler com a amada para iniciarmos aqui essa palavra. Versículo 24 diz assim, ó: regozijo-me agora no que padeço por vós, palavras do apóstolo Paulo, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é quem? O pão e o vinho? Quem é o corpo de Cristo? Que diz aqui o apóstolo Paulo. A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Versículo 25. Do qual eu estou feito ministro, o apóstolo Paulo, segundo a dispensação de Deus, segundo a vontade de Deus, que me foi concedida para convosco, com a igreja, para cumprir a palavra de Deus, que é o Evangelho da Graça. Versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, desde sempre, desde antes da fundação do mundo, e em todas as gerações, todas, e que agora, olha, agora, quando foi revelado ao apóstolo Paulo, foi manifesto a seus santos, que ele deixou escrito de Romanos até Hebreus, aos quais Deus quis os mistérios, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em. Veja bem, abençoado, não é Cristo do lado, não é Cristo na frente, não é Cristo atrás, não é Cristo em cima, é Cristo em vós, Cristo dentro. Esperança da glória. Abençoados, até aqui só. Até aqui está muito bom. Veja bem, então quando Paulo diz aqui a igreja de Cristo, ele não está falando, nós não estamos falando aqui de templos, de construções gigantescas, maravilhosas, porque isso não é igreja, Deus não habita nesses lugares. Também não estamos aqui falando de denominações, denominação A, a igreja, a denominação não, isso também não é igreja, nós não estamos falando dessas coisas. Então o que é igreja? Igreja são os espíritos que Deus predestinou, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para participar de um corpo de carne e ser justificado por ele. Não se trata aqui de judeu, não se trata aqui de gentio, mas dos espíritos justos e justificados. Justos porque veio de Deus. Se veio de Deus é justo, não é isso? E justificados foi quando nós recebemos autorização, permissão para participarmos desse corpo de carne com a morte de Cristo ali na cruz. Você não está aqui porque você quer, e você tem permissão para estar nesse corpo de carne, que foi dada pelo próprio Deus. E nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, como diz aqui, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, abençoados, já feito esses esclarecimentos, por que falamos então meretrício da religião? Por que usamos esse termo que até não é muito bonito? Veja bem, abençoados, por que falamos assim? O relacionamento imposto, que é ensinado pela religião, a doutrina que é posta pela religião, entre a igreja, que é o corpo de Cristo, com o cabeça, que é Cristo, é um relacionamento de troca-troca. O que se vê por aí, a religião ela ensina um relacionamento entre você, que é o corpo, que é filho, com o cabeça, que é Cristo, um relacionamento de troca. Você dá uma coisa para Deus e Deus te dá alguma coisa em troca. Pelo menos foi isso que eu aprendi
por 30 a 35 anos, quando eu estava lá na religião. E mais, hein? Tem mais. Com mais de uma cabeça. É uma esposa com 2 maridos. Porque o Evangelho diz, nós vemos aqui, que Cristo é o cabeça da igreja. E o corpo, a igreja. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Mas a religião nos apresenta uma igreja com 2 cabeças, com mais de um marido. Um verdadeiro meretrício. A igreja, veja bem, a igreja, quando nós falamos igreja aqui, já falamos, os irmãos, os nossos irmãos que estão por aí, eles ofertam alguma coisa a Deus, supostamente a Deus, não é isso? Então Deus, assim que a religião ensinou, então Deus retribui, depois que você oferta, ensina a religião, abençoando, concedendo um favor, lhe dando uma graça. É assim que ensina a religião. Você primeiro você faz alguma coisa para Deus, não é isso? Pelo menos abençoado. Eu fui ensinado assim e passei muitos anos da minha vida dessa maneira. Fazia alguma coisa para Deus, esperando receber de Deus, não é isso? Um favor, uma graça, uma bênção da parte dele, não é isso? E veja bem, todas as religiões são assim. E isso não é só aquela que é chamada de igreja evangélica, onde eu passei mais de 30 anos, que age dessa maneira, não. Todas, os nossos irmãos lá do catolicismo, os nossos irmãos lá da macumba, do espiritismo, não importa qual seja a religião, para que você oferte, mas você foi ensinado que você tem que dar uma oferta e Deus vai retribuir segundo essa sua oferta. Trocam como oferta de tudo que se possa imaginar. Tudo que você tem aí na sua mente já foi ofertado a Deus, esperando que Deus dê aí alguma coisa. E mais, hein? A oferta, a troca aí, vai de acordo com o que o abençoado está precisando. De acordo da sua necessidade, de acordo com o que você está passando, o que está acontecendo. Aí então, você vai lá, não é isso? Vamos ver o que eu estou precisando, qual é a minha necessidade, o que eu tenho que fazer. Aí então, de acordo com isso, tem sempre alguém que te orienta, não é isso? Para você dar a sua oferta. Aí cabe muita coisa. Nesse campo aí cabe muita coisa. Cabe uma corrente. Já viu? Tem lugares que vamos fazer aqui uma corrente para Deus nos abençoar, para recebermos de Deus alguma coisa. Cabe também um despacho na encruzilhada. O abençoado mata lá um frango lá e bota na encruzilhada, esperando receber lá da entidade que ele chama de Deus, de alguma forma ele chama de Deus, para receber alguma coisa. Também cabe um propósito, os irmãos fazem muito propósito com Deus, mas tem que primeiro dar alguma coisa para fazer o propósito. Uma vela acesa, não é isso? Acender uma vela toda sexta-feira, geralmente uma vela branca. Fazer um jejum de Daniel, jejum não sei de quem, para receber, para ser abençoado. Dízimo também é uma oferta muito usada, né? Muito bem usada, e às vezes até dízimo dobrado, já viu? Não sei se você já viu falar, dízimo dobrado. Uma campanha, vamos fazer uma campanha e Deus vai, ou uma reza. Tem alguns abençoados também que sacrificam o próprio corpo, assim, para que Deus tenha pena dele, vê ali o sacrifício dele, a oferta dele, então Deus vai o abençoar. Então, e também tem, né, aquele oração forte. Já ouviu falar na oração forte? Quando eu era adolescente ainda, bem, meus 17, 18 anos, não tem muito tempo, né, mas nessa época eu estava estudando num colégio, e em frente ao colégio tinha um lugar desse chamado igreja, um barracão, era um barracão. E ali tinha uma irmã, olha, ela tinha uma oração forte, e vinha gente, né, de todos os lados. E um amigo meu me chamou uma vez, vamos lá para a gente receber uma oração forte. E a intenção dessa oração forte é oferecer alguma coisa a Deus e para Deus abençoar aquelas pessoas ali. Tudo em troca de um benefício, tudo em troca de uma bênção, né? A corrente, o despacho, o propósito, a vela, o jejum, o dízimo, seja lá o que seja feito, o propósito é para que Deus dê alguma coisa a esse abençoado. Vamos ler aqui um verso aqui, vamos logo começar a esclarecer essas coisas, não complica, explica, não é isso? Jó 41:11, olha o que diz aqui, lá Deus falando para Jó. Jó estava questionando lá com Deus, olha o que Deus disse para ele. Quem primeiro me deu, Deus falando, hein?
Isso aqui, Deus falando, quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe. Quem é que pode dar alguma coisa para Deus? Quem é que pode fazer uma corrente para Deus? Quem é que pode fazer um despacho, um jejum, um dízimo, para que depois Deus vá abençoar? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, é de Deus. Tudo que está debaixo dos céus, abençoados, pertence unicamente, exclusivamente, abençoado, a Deus, a mais ninguém. Não existe dono de nada. Olha, tudo que você tem, sabe essa camisa que eu estou aqui, ó? Esse óculos aqui bonito aqui, que está meio tortinho aqui, é de Deus. O ar que eu estou respirando é de Deus também, abençoado. Tudo é dele. O que você tem que possa oferecer a ele para que ele venha te retribuir? Nada. Olha, trocam de tudo, abençoado. Tudo que se possa imaginar estão trocando. Olha, Efésios capítulo 1, versículo 3, vamos ler aqui. Porque tem um detalhe nessa história aqui, que tudo pertence a Deus. Então, o abençoado me perguntou, então eu não tenho nada, eu não fico com nada? Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Tudo é dele, mas ele já deixou tudo à nossa disposição. Aqui no nosso espírito, nós somos abençoados com todas as bênçãos. Olha, abençoado, veja bem uma coisa aqui. Você, nós falamos aqui que você, a igreja, é a esposa de Cristo. Isso não te faz pensar, não te faz raciocinar. Se você é a esposa de Cristo, logo você é herdeira de Cristo, porque se você é homem, tem aí a sua esposa. Tudo que você tem, abençoado, você querendo ou não, você gostando ou não, ela é tua herdeira. Ela é dona de tudo que você tem. Olha o que diz aqui o Evangelho. Tito capítulo 3, no versículo 7, você gostando ou não, você querendo ou não, ela é sua herdeira. Tito capítulo 3, versículo 7 diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, pela graça de Deus, sejamos feitos o quê? Herdeiros. Você é herdeiro de Deus, a esposa de Cristo é herdeira de Cristo, segundo a esperança da vida eterna. Nós somos herdeiros dele, abençoado. Não tem como mudar isso aí. Herdeiro de Cristo. Nós que participamos da morte de Cristo, nós que fomos predestinados, nós fomos escolhidos, nós que temos espírito aqui, ó, de Cristo, somos herdeiros dele. Você não tem que não, eu tenho que fazer alguma coisa para ele me dar uma bênção. Pessoal, já é tudo teu. Você já faz parte. Lembra da parábola lá do filho pródigo? Ele foi lá chorar lá. Não, meu filho, já é tudo teu. Por que você não usa? Por que você não declara? Por que você não diz que é um abençoado? Por que você não diz que é um curado? Por que você não diz que você é perfeito? Porque tudo isso já está no teu espírito. Agora, por causa desse corpo de carne, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se qualificar, mas abençoado, olha a nossa posição, abençoado com todas as bênçãos. Olha, a religião, olha que terrível é a religião. A religião, ela está prostituindo, está se vendendo por algo que já é nosso. Ela ensina algumas coisas que você faz para você adquirir aquilo que já é nosso. Estamos aí pagando caro nas mãos daqueles que o apóstolo Paulo chama de lobos vorazes. Uma certa vez o apóstolo Paulo disse que se levantariam do meio da própria igreja homens, lobos vorazes, que não iriam poupar a igreja. E não poupam não, abençoados. Estão vendendo para a igreja aquilo que já pertence à igreja. Olha que coisa terrível. E quem são esses? Tipo aí que líderes da religião, tipo pastores, pai de santo, padre, guru, e eu não sei como é que se chama lá o sacerdote lá, aqueles homens que lideram, né, que dizem que são mais ungidos, que têm mais poder, têm mais capacidade, são esses que estão vendendo, olha só, vendendo aquilo que Deus já imputou no teu espírito. E isso não pode, abençoado. Estão fazendo, olha que coisa terrível, que coisa diabólica que está acontecendo. Estão fazendo a igreja, que é o corpo de Cristo, de prostituta, abençoado. Por quê? De meretriz. Por quê? A igreja, estão fazendo a igreja usar o corpo para adquirir alguma coisa. Porque quando você faz um jejum, o que você usa? Você usa o espírito? Não, você usa o corpo. Quando você gasta o seu dinheiro, quando você dá
uma em você aí no corpo, aí o que você está usando? Está usando o corpo, fazendo a igreja usar o corpo para ser abençoada, para receber algo. Vamos para o monte, vamos sacrificar e diz assim, ó, você tem que pagar o preço. O conhecido comércio da fé, não é isso? Você tem que pagar o preço, porque Cristo já fez a parte dele. Agora, para você receber, você tem que fazer a sua parte. Isso é mentira, abençoado. Por quê? Por que isso é mentira? Diz o Evangelho, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza, veja bem, a fé é a certeza do que não se vê e não se toca. Não se vê e não se toca. Isso que é fé. Olha, veja bem, se alguém falar para você assim, ó, olha, você tem que fazer alguma coisa para ser abençoado. Então aí você vai ver o que tem que se fazer. Se tiver objetos visíveis, palpáveis, não é fé. Não é fé. Tipo assim, ó, um copo d'água, vamos orar, Deus vai te abençoar porque você bebeu água. Não é possível, abençoado. Rosa, leva essa rosa aqui para a sua casa e a sua casa vai ser abençoada. Você pega a vassoura ungida, varre a sua casa e você vai estar varrendo todo o mal da sua casa para fora. Se tiver objetos visíveis, se tiver coisas palpáveis, não é fé, é meretrício, está trocando, e troca, não, é macumba esse negócio, abençoado. Isso aí não serve, esse negócio é macumba, não serve para nós, não serve, não é fé. Olha, porque o Evangelho diz que fé é a certeza daquilo que não se vê. Olha, a esperança, a convicção não pode estar naquilo que você vê. Não, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, porque eu fiz um jejum de uma semana. Então não é Deus abençoado, é o jejum. Você está trocando o que Deus imputou em você, a fé, pelo jejum. E vamos tomar um copo d'água, a garrafinha com água, beber água ungida. Então não é Deus. Aí já houve meretrício aí, já houve uma prostituição. Fazem comércio, abençoado, comercializam o que já é de direito da igreja. Você já é abençoado, você já é curado. Olha, deixa eu te dar aqui. O assunto hoje é bem assim, um pouquinho chato, um pouco difícil de se falar, então vai ser um pouquinho mais rápido. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos. Isaías 55, versículo 6. Eu não sei se você conhece esse texto. Deixa eu ler aqui com você. Isaías, isso aqui é um terror na religião. 55, versículo 6. Diz assim, ó. Buscai ao Senhor. Olha o que a religião comercializa com a igreja, o que cobra por isso, ó. 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então o que ele diz? Eu não sei, mas eu acredito que você já tenha participado, ou já tenha visto, busca do Espírito Santo. Existem alguns lugares que tem culto, chamado de culto e reunião, busca do Espírito Santo. Porque exatamente Isaías, o profeta Isaías, disse para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoca porque ele está perto. Eu gostaria de ler aqui com você, 1 Coríntios. Os mercenários, os lobos, eles não leem isso aqui, mas de jeito nenhum. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Para você que está pagando para buscar, está pagando de alguma maneira, pagando para buscar o Espírito de Deus. Você que está invocando o Espírito de Deus, como ele estivesse lá do outro lado da rua, e você aqui. Não, veja bem, 3,16. Você não sabe que você é o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em você? Se o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus habita em você, como é que você vai pagar alguma coisa para ele entrar, habitar em você?
Ele já habita em você, abençoado. Esse negócio, vem aqui, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos fazer aqui o jejum, e o Espírito de Deus essa semana é a busca do Espírito Santo. Como é que você vai buscar alguma coisa que já está dentro de você? O próprio Deus, o Espírito, está escrito aqui, ó. Quando Isaías falou essas coisas, isso não era possível, porque isso já aconteceu quando Cristo morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, o Espírito dele veio habitar em todos os filhos. Olha, tem uma coisa, não podemos aqui nos prender muito no assunto só. Olha só, tem um negócio que acontece nos lugares chamados religião, que é uma coisa assim, abominável aos olhos de Deus. Eu odeio, eu detesto quando eu escuto falar sobre isso, que é culto de libertação. Você sabe o que é culto de libertação? O abençoado vai lá, né, isso, e venha para cá. Olha, eu queria saber do que e paga por isso, né? Olha, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó, foi, não vai ser, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se Cristo já te libertou, como é que você vai pagar alguma coisa para participar de um culto de libertação? Se o próprio Deus já te libertou com de tudo que seria possível te manter preso. Te libertou do diabo, te libertou do inferno, te libertou da morte, te libertou da lei de Moisés, te libertou de tudo. Você é livre. Agora, o que está faltando em você é o conhecimento. Sabe o que está acontecendo? Acontece hoje com a religião? Acontece a mesma coisa que aconteceu lá no tempo da Lei Áurea, não é isso? Quando a princesa Isabel aqui na capital foi lá e assinou a Lei Áurea. Então, a partir desse momento, eu não me lembro da data, não existe mais escravos no Brasil. Todo mundo livre. Mas lá no interior, lá no escondidão lá, os escravos lá não sabiam disso, não tinham recebido essa informação. Aí os senhores de dono lá, os donos de igreja, né, aqueles de paletó e gravata, que tem microfones enormes, chegavam para os escravos que já eram livres e falavam, estamos vendendo a sua liberdade baratinho. O abençoado não sabia, o abençoado comprava da mesma maneira que acontece hoje na religião. Você já é livre, mas porque você não sabe, os homens maus e perversos e fazem um culto de libertação para vender para você uma coisa que Cristo já assinou por você lá na cruz. Está escrito aqui, o escrito de dívida, Cristo cravou lá na cruz. Você já é livre, você não precisa participar dessas coisas, abençoado. Não, de maneira nenhuma. Tem um dia da semana também que acontece o culto da prosperidade. Isso aí, abençoado, isso aí que é o terror, o culto da prosperidade. Nesse mesmo que você tem que pagar, e pagar caro, não é pagar barato não. Olha só o que diz aqui, ó, 2 Coríntios 18, 9, porque eles falam o seguinte, ó, se você quiser prosperidade, vem aqui que nós vamos orar por você, e você vai ficar próspero. 2 Coríntios 8, 9. 8, 9 diz assim, ó, aqui está. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que você conheça o Evangelho da Graça. Que, sendo rico, Deus sendo rico, Cristo sendo rico, por amor de você, por amor de mim, por amor de nós, se fez pobre. Não que ele fosse pobre. Ele é rico, mas por amor a nós, ele se fez pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza, pela aquela manifestação que ele passou ali em Jesus de Nazaré de pobreza, nos tornasse o quê? Ricos e prósperos. Foi assim que aconteceu. Você não tem que participar. Porque que eu não tenho trabalho, eu tenho pouco estudo. Abençoado, vai estudar, abençoado. Já estamos falando isso aqui não sei quantas vezes já. Você quer um bom salário? Se qualifique. Você vai, estuda, e não venha com desculpa que não dá, que não pode, porque dá sim, pode sim. O que não pode é você botar sua mão lá embaixo da cabeça daqueles lobos lá que estão tomando seu dinheiro para você enriquecer, sendo que Deus já te fez rico, te deu capacidade de estudar e trabalhar. É isso que acontece, abençoado. Fuja disso. Olha, outra coisa muito, muito interessante também que acontece é o famoso culto da vitória, né? Parecido com o culto de libertação, é o culto da vitória. Se você quer ser um vitorioso, então participe aqui do culto da vitória, para que Deus vai te fazer um vitorioso nessa noite.
Tudo mentira. Olha só, Romanos 8:37, o que diz aqui o Evangelho da Graça de Deus. Mas em todas essas coisas, eu não sei o que você está passando, mas em todas essas coisas, somos o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou, abençoado. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ela está numa posição, está um passo à frente de vencedor. Cristo venceu e nos fez mais do que vencedores. Como é que você vai se meter embaixo de um culto de vitória, querendo ser vencedor, se o Evangelho já diz que você já é mais do que vencedor? E veja bem, e com toda certeza, tudo que é feito, busca do Espírito Santo, culto de libertação, culto da vitória, culto de prosperidade, tudo mediante a dinheiro, dízimos e oferta. Traga a sua oferta, traga o seu dízimo, e não é pouco não. Porque, veja bem o que acontece. Toda a campanha que acontece nesses lugares chamados igrejas evangélicas tem um preço. Olha, vamos ter aqui a campanha, sei lá, são tantas campanhas que eles fazem que a gente nem sabe, mas traga a sua oferta e venha participar. Lá no envelopezinho, traga a sua oferta e venha participar. E mais, todo propósito também tem uma oferta. Olha, você quer fazer um propósito com Deus? Traga uma oferta e venha aqui fazer um propósito com Deus. E veja bem, porque agora não se usa tanto envelope, nós falamos aqui no envelope, porque é uma coisa já está ultrapassada o envelope, mas ainda existe envelope, porque agora no momento a moda é o Pix, né? Olha, faça um Pix, o número da conta está aqui passando aqui embaixo aqui da nossa telinha aqui. Se você não tem, pegue lá no fundo lá da igreja, lá no nosso cartãozinho, tem o número da nossa conta bancária, faça um depósito bancário, mande o seu recibo aqui pelo Zap aqui para a nossa igreja e nós vamos orar por você. Manda lá a oferta, manda o recibo, né, lá o canhotozinho lá, o recibo lá, e nós vamos orar por você. Tipo assim, traga a pessoa amada em 3 dias. Porque é a mesma coisa, abençoado. O feitiço é o mesmo, o método é o mesmo que é usado em todas as religiões. Ele bota lá, manda um valorzinho, manda lá, e eles vão orar por você, vão fazer um trabalho por você. Meretrício da religião. Esse é o famoso meretrício da religião. Olha, e vamos aqui, já estamos aqui chegando na ponto final. Olha, um grande negócio que existe na religião. Existe 2 grandes negócios, aliás, são 2 grandes negócios que são feitos na religião. Um chamado Jesus de Nazaré. Isso, olha isso aí, vende qualquer produto da religião. Se botar Jesus de Nazaré na frente, em nome de Jesus de Nazaré, passa aqui à frente que nós vamos orar por você. Em nome de Jesus de Nazaré, vai acontecer um milagre na sua vida. Curas, prodígios, tudo em nome de Jesus de Nazaré. Agora, da onde é que saiu isso? Vamos ver aqui, Mateus, olha só. Mateus, capítulo 21. Olha que grande negócio aqui que acontece na religião. Em nome de Jesus de Nazaré. Não é em nome de qualquer um, não. Em nome dele, ó. Capítulo 21, Mateus capítulo 21, versículo 21, diz assim, ó. Jesus de Nazaré, porém, respondendo, lhe disse-lhes, em verdade digo, se tiveres fé, que foi o que Jesus falou? É necessário que tenha fé. Mas veja bem, isso foi antes da cruz, que tenha fé. E não duvides. Você tem que ter fé. Isso é você, Jesus falando, você, né? Não é o pastor, não é o pai de santo, não, é você. Você tem que ter fé e não duvidar. Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disseres, saia daqui e passe lá para o outro lado, então será feito. Mas repare, abençoado, que foi o que Jesus falou. É necessário que você tenha fé e não duvides. Você vai entregar sua oferta lá no altar, no suposto altar, vai pagar lá o preço, e também é necessário que você tenha fé e não duvide. Olha, um negócio da China, um negócio muito bom. O negócio é feito assim, ó. Você entrega a sua oferta lá, o seu dinheiro, e se não der certo, se por alguma razão, olha, o pastor orou, o pai de santo lá fez o trabalho, botou a mão, passou o óleo, eu paguei o preço caro,
mas não aconteceu nada, muito pelo contrário, a minha situação está pior ainda do que estava antes. A resposta, quer saber a resposta? Está aqui que Jesus falou, em verdade eu vos digo, se tiveres fé e não duvidares. Aí o sacerdote lá vai falar para você, ó meu irmão, é porque você não tem fé, você está duvidando, você precisa fazer a sua parte. Que grande negócio, né? Que grande negócio, porque a fé está na pessoa, a pessoa não se vê, e então se não deu certo, a pessoa, não fui eu que orei errado por você. Se der errado, não fui eu, não foi a minha fé, é você que não acredita. Jesus falou aqui, você não leu aqui, é necessário que você não duvide. Você está pagando o preço e não está tendo fé, está duvidando, então o negócio não deu certo por sua culpa. Que grande negócio, que grande negócio. Olha, veja aqui também, ó, João, vamos aqui ao livro histórico de João. Olha só que tremendo. João 14, 13. O nome de Jesus. Também no nome de Jesus. 14, 13. Eu tenho certeza que você já viu isso acontecer em algum lugar. Talvez até você já tenha passado por essa situação. João, livro histórico de João 14, 13, que diz assim. E tudo é tudo, não é isso? Já dizia um grande filósofo aí, né? Tudo é tudo. Quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedires em meu nome. Que nome é esse? Que João aqui relatou aqui. Que nome é esse? Jesus de Nazaré, no pacto da lei. É isso que ele está falando. Se você, segundo aqui João, se você, tudo que você pedir em nome de Jesus de Nazaré, com certeza Deus irá te atender. É certo que a religião católica ela acrescentou Maria, mas aqui está dizendo, nada contra Maria, muito pelo contrário, não é isso? Mas foi um acréscimo feito aí pelos nossos irmãos católicos. Mas aqui está dizendo que tudo que você pedir a Deus no nome de Jesus de Nazaré, então Deus vai te atender. Deixa eu aqui te falar. Se você, depois de tudo que nós te falamos aqui, se você está orando, confessando no nome de Jesus de Nazaré, eu confesso no nome de Jesus de Nazaré que essa situação vai mudar. Você está fazendo um péssimo negócio. Você está fazendo um mau negócio. Por quê? O pacto abençoado agora é da graça, é a graça. Quando o Cristo morreu e ressuscitou, não é mais Jesus de Nazaré, porque ele estava no pacto da lei. Tudo que ele fazia era de acordo com a lei. Quando ele falou assim, tudo que pedires em meu nome, era debaixo da lei. Não é mais Jesus de Nazaré. Não existe mais esse negócio. Então, o que é agora? Como é que nós vamos tratar esse assunto? Só para você entender que Jesus de Nazaré já se foi, Romanos capítulo 7, versículo 4, diz assim, ó, Romanos, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo falando com a igreja de Cristo, os abençoados lá daquela época. Também vós estáis mortos para a lei, para Jesus de Nazaré, para o tempo da lei, incluindo Jesus de Nazaré, pelo corpo de Cristo. Como se chamava esse corpo? Jesus de Nazaré. Para que sejais de quem? Do mesmo? Do mesmo abençoado? Está escrito aqui? Não. De outro. E que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Depois que ele morre e ressuscita, abençoados, nós não temos nada a ver com Jesus de Nazaré. Nós pertencemos àquele que ressuscitou. Depois da cruz, na graça, pertencemos ao ressuscitado. Não adianta você orar, pedir em nome de Jesus de Nazaré, porque não é no nome dele. O nome agora é o nome do ressuscitado. E não adianta você também pedir, porque já está tudo em você. Você tem que entender a situação, o momento, e agradecer, porque já foi tudo imputado em você. Não tem esse negócio com Jesus de Nazaré. Não existe esse negócio, abençoado. Olha, mais uma evidência aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Olha o que Paulo diz com aqueles que se metem, fazer negócios com Jesus de Nazaré, orar em nome de Jesus de Nazaré. 1 Coríntios 15, 19. E se esperamos em Cristo só nesta vida, como é que se chamava Cristo nessa vida? Jesus de Nazaré. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o que diz o apóstolo Paulo
Cristo nessa vida se chamava Jesus de Nazaré. Se você se mete, botar sua confiança, não, eu confio em Jesus de Nazaré, diz o Evangelho, que você está numa situação de miserável. Porque nós pertencemos àquele que ressuscitou. Jesus de Nazaré é uma manifestação que passou. Ele agora é Cristo ressuscitado, Deus acima de todas as coisas. Abençoados, com todas as bênçãos. Olha, a religião, ela quer fazer negócio, a religião é coisa mesmo de comerciante, né? Comerciante é um povo terrível, não é isso? A religião, ela quer fazer negócio com os dois, com Jesus de Nazaré, que já não está mais, e com Cristo ressuscitado, que é o cabeça da igreja. De Jesus de Nazaré, eles tiram as obras, não, porque ele multiplicou o pão, ele ressuscitou mortos, então eles querem pegar essas coisas. E a fé, eles pegam Cristo ressuscitado. Faz aí uma barganha, uma confusão só. E não é, abençoado. Nós pertencemos unicamente ao Cristo ressuscitado. Se você misturar os dois, vai se tornar um meretrício, uma prostituição. Cristo, que é o cabeça, a igreja com dois maridos, né? Lembrou até daquele filme, não é isso? Aquela abençoada com 2 maridos. Então, abençoado, veja bem, isso é em Jesus de Nazaré, mas, veja bem, nada supera, nada. Para mim, eu penso que, agora nós vamos falar o último assunto, vamos falar aqui daquilo que nada supera os negócios que são feitos com a salvação eterna no sistema religioso. Porque a salvação que Cristo nos deu no nosso espírito, desde antes da fundação do mundo, é comercializada de uma maneira terrível. Eu participei uma vez de um local onde se chamava Agência da Salvação. Olha que coisa bonita, né? Não cheguei a participar, né? Estive lá algumas vezes conhecendo o lugar. Se chamava Agência da Salvação. Você sabe que agência é um lugar onde se trata de negócios, agência de emprego, agência de automóveis, se trata dessas coisas. A religião, olha bem, a religião, ela trata o plano eterno da salvação como se fosse um plano aí de fidelidade, um plano de fidelidade, que você tem que pagar, tipo um plano de saúde, você tem que pagar. Se você for infiel, se você não pagar em algum momento, você perde tudo, você perde a salvação. É assim que trata, a religião trata a salvação, não é isso? Você está lá na igreja muito bem, está pagando o seu dízimo, está fazendo o seu jejum, está se esforçando, não está bebendo, não está fumando, dá satisfação da sua vida lá para o reverendo, mas se em certo momento você errou, meu irmão, você pecou, você errou, perdeu tudo, ó, não tem devolução não, perdeu tudo, mas aí você se arrepende e começa tudo de novo, abre um novo carnezinho da salvação. Aí começa, se batiza de novo, aí você começa a fazer uma nova campanha, um novo jejum. Tratam a salvação como se fosse um plano de fidelidade. Se você errar, você perde a salvação. Na religião, veja bem, na religião, a salvação que é eterna não é de graça. Agora eu quero também ser salvo, eu quero ir para o céu quando eu morrer. Então, pode saber que vão te cobrar um preço. A religião vai te cobrar um preço. Efésios capítulo 2, vamos ler esse verso aqui, já lemos esse livro, vamos ler mais uma vez. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim, ó, porque pela graça você é salvo. Você foi salvo, não é que você vai ser, você foi salvo pela graça. E por meio da fé, não é por meio das obras, não é por meio de você fazer alguma coisa, você tem que crer. E esse crer, para se salvar, não vem de vós, é dom de Deus. Como é que alguém vai te cobrar alguma coisa, falar que você tem que fazer um negocinho, como um abençoado me falou uma vez, não, você tem que fazer um negocinho, tem que fazer seu negocinho, não tem que fazer negocinho nenhum, abençoado. É dom de Deus. E o versículo 9 diz, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma coisa que Deus imputou aí no teu espírito aqui, ó. Você é salvo e o preço já foi pago. Olha, abençoado. Veja bem. Vamos ler aqui 2 Timóteo. 2 Timóteo, veja aqui o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito da salvação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9.
Para você que pensa que tem que pagar, né? Tem que se esforçar, eu tenho que me esforçar, senão eu perco a salvação e Jesus pode voltar, aquela ladainha toda, né? Aquela história toda. 1,9 diz assim, que nos salvou, falando de Deus, se você ler o contexto todo aqui, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não, veja bem, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito de Deus, segundo o seu próprio propósito, e graça, que nos foi dada. Eu penso que isso aqui resolve tudo. A salvação te foi dada, não foi vendida, não está em cada posto, em cada agência sendo oferecida, não. A salvação já te foi dada em Cristo Jesus. Quando? Quando você aceitou Jesus? Não. Antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo. Diz que nos salvou, não segundo as nossas obras. A salvação que a religião comercializa e que quer vender, que diz que você tem que pagar um preço, não foi segundo as nossas obras. Não segundo o preço que nós poderíamos pagar ou não. Porque tem alguns lugares que a oferta, né? Aqui tem que pagar um pouquinho mais, aqui um pouquinho menos. Não. O preço, veja bem, abençoado, o preço da nossa salvação, o preço que teria que ser pago, já foi pago na cruz. O próprio Cristo pagou o preço lá na cruz. E não foi barato não, abençoado. Ele pagou o preço lá na cruz. Lá. Olha, vamos aqui o nosso último verso. Agora é o último verso. Atos, encontra aí Atos, livro histórico de Atos, no capítulo 20. Leia aqui o preço da salvação. Você vai descobrir aqui, você que está aí pagando, aí, né, que quer pagar para ser salvo, nada pode ser pago pela salvação, nada pode ser pedido. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode beber isso, você não pode ir a tal lugar, você não pode vestir a roupa tal, senão você vai perder a salvação, senão você não vai ser... Nada pode. Por quê? Veja por quê. Atos 20, 28, diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Uma reunião de Paulo com os abençoados lá na igreja de Éfeso, para apacentar a igreja de Deus. A igreja de Deus, que Deus, comprou, resgatou com um quê? Como é que foi feito esse resgate? Como é que foi feito foi pago esse preço? Com o seu próprio sangue, abençoado, com o seu próprio sangue. Nós, a Igreja de Cristo, nós fomos comprados, não compramos nada. Entenda isso, nós não compramos nada. Cristo comprou para nós a nossa salvação, imputou aquilo no nosso espírito. Se alguém quiser cobrar a você pela salvação, pode chamar de 171. Porque o preço já foi pago, não tem que pagar nada, não compramos, não tem negócio. Não existe negócio para a salvação. Eu já falei aqui umas 500 vezes um exemplo aqui, e eu sempre falo, tenho só 2 minutinhos, e vou falar mais uma vez. Comparar aí com o preço da salvação que a religião faz. Uma certa vez eu já falei, mas vou repetir, eu estava numa situação financeira muito, muito ruim, ia cortar lá a minha luz. O meu papai na carne chegou na minha casa, pegou minha conta de luz, levou lá na agência, pagou a conta para mim. Lá o moço lá foi lá, carimbou, assinou, grampeou lá um papelzinho e deu para o meu pai. O meu pai chegou em casa e falou assim para mim, a sua conta está paga. Eu peguei a conta, olhei assim, está paga. Eu poderia pegar aquela conta, voltar lá no banco querer, não, eu quero pagar de novo, poderia fazer isso? De maneira nenhuma, abençoado. Nem o banco ia querer aceitar, porque a conta já está paga. Você, quando quer pagar alguma coisa para ter a salvação, você está perdendo seu tempo, porque Deus não vai aceitar. Deus não aceita o teu jejum, Deus não aceita a tua oferta, Deus não aceita o seu sacrifício, porque Ele já pagou o preço, pagou, carimbou, assinou, grampeou, fez tudo que era necessário. Você já nasceu nesse mundo, filho dele, salvo, não tem que pagar preço, não tem que fazer meretrício nenhum, abençoado. Pessoal, você já é um filho desde agora e para sempre, desde antes da fundação do mundo, que Ele te salvou. Abençoados, olha, compartilhe essa mensagem.
eu peço a você, convido, incentivo você a compartilhar a mensagem. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Para quê? Para que essa palavra corra, seja glorificada e alcance e acabe com esse meretrício aí da religião, que estão vendendo produtos para os filhos de Deus, produtos que o nosso Pai Deus já imputou no nosso espírito. Nós somos abençoados, somos santos, somos salvos desde antes da fundação do mundo, e a religião está fazendo meretrício, fazendo negócio com essas coisas. Então é necessário que nossos irmãos conheçam que já são livres. Culto de libertação, imagina que absurdo um filho de Deus participar de um culto de libertação, quando Cristo mesmo morreu na cruz e já nos libertou de tudo. É necessário que eles entendam, é necessário que essa palavra alcance. E para isso, eu convido a você, mais uma vez, compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal do YouTube, é necessário também, não é isso? Para que essa palavra corra e seja glorificada. Abençoados, melhor domingo, melhor semana. Receba que você tenha entendido. Se você não conhecer essa palavra, por favor, entenda. É o Evangelho da Graça. Confira aqui que tudo que você ouviu está gravado aí no YouTube, está gravado. Veja de novo se alguma coisa que você não entendeu. Se quiser entender melhor, pode procurar alguém, pode me procurar também. Nos chama aí o nosso telefone. Tem abençoados aí que são capacitados aí a te ajudar a entender melhor o que está escrito. Porque o Evangelho diz que você ouve e Deus ilumina os olhos do seu entendimento. Abençoados com todas as bênçãos, recebo que no próximo domingo estaremos aqui. Melhor domingo a todos.